E aí, compadre do canal Nirvana Atômico, tudo beleza? Tudo tranquilo? Então, embora seja um canal voltado para a língua portuguesa, hoje eu quero falar de um assunto bastante delicado, que é sobre o mal de Alzheimer. Eu vou gravar esse vídeo para a faculdade FAPAM, Faculdade Pará de Minas, para a professora Ana. Ana somente, né? Vou preservar a identidade dela, obviamente. Então, por que eu vou falar sobre isso? A minha mãe está com mal de Alzheimer. E como filho único, e eu não tenho parente nenhum, eu sou de uma família que resolveu adotar uma criança, eu, e todos os 8 filhos não tiveram filhos, então eu sou o único parente que sobrou de toda essa família. Sobraram eu e minha mãe, nesse todo de 8 pessoas que não tiveram filhos. E minha mãe, mais ou menos há um ano, eu notei uma certa alteração no seu modo de ser. Eu anotei algumas coisinhas aqui, porque eu tenho as referências bibliográficas para te falar do material que você pode pesquisar e deve pesquisar sobre. Mas antes de falar sobre o referencial bibliográfico, né, oficial, eu te convido para uma reflexão. Se você sofre de uma gripe forte e pesquisa no YouTube ou no Google o que é uma gripe, você vai encontrar a definição de gripe. Agora, se você passa pela gripe, você vai ver que o negócio é bem mais intenso que a definição. Então eu pude perceber que a referência bibliográfica ela é uma referência científica, ela mostra os passos, mas ela não facilita a caminhada para você atravessar esse percurso difícil que é trabalhar com a pessoa com Alzheimer. Minha mãe começou a apresentar um comportamento estranho, começou a sumir dinheiro na casa dela, e eu, como único parente dela, né, eu me mudei para a casa dela, na realidade eu mudei para os fundos da casa dela, e vivia com ela, ali na minha casa, questão de metros. Né? E de repente ela começou a mudar o humor, mudar o comportamento, sumir dinheiro, confundir nome de pessoas, confundir lugares, enfim. Fizemos um check-up e o médico falou que ela estava entre o Alzheimer e a demência, que ele não poderia especificar um CID. Eu fui a um neurologista, depois eu fui a um cardiologista, depois eu fui a um clínico, depois eu fui a um geriatra, enfim. Está entre um delírio, uma coisa que está deixando louca, e Alzheimer. E esse Alzheimer tem várias fases, isso que me falaram. Eu faço psicologia, estou no 8º período, e agora eu me deparei com esse trabalho sobre Alzheimer, que me tocou demais, e aí eu resolvi fazer esse vídeo. A situação é a seguinte: o Alzheimer, pelo que eu percebi e pela literatura, recomendo, tá? Eu vou ler conforme eu entendo. David Le Breton, o primeiro nome dele, né, conforme a referência bibliográfica, é Breton, e Emílio Romero, e o eterno Sartre, o Ser e o Nada. Quando você pesquisar Breton, você vai encontrar vários artigos de várias obras. Ele trabalha muito sobre o desaparecimento do ser e o desaparecimento do existir. O que é isso? A minha mãe, que significa muito para mim, se eu tenho qualquer coisa hoje, tudo que eu tenho, tudo, veio da minha mãe e do meu pai. Meu pai faleceu, fiquei com minha mãe, e eu optei, ela está com 87 anos, eu optei em mudar para a casa dela, ou ela mudar para minha casa, a colocá-la num asilo ou coisa parecida. Nem passou pela minha cabeça isso. Vai viver comigo, vai comer comigo, e etc. Daí, o médico falou comigo que ela ia piorar e os exames eram muito superficiais. Você não pega um Alzheimer, segundo os médicos, por um exame de sangue.
Você não pega um Alzheimer por um exame na cabeça que você comprova que o cérebro está murchando. O lance é o comportamento da pessoa. A pessoa começa a comportar completamente diferente. Breton fala muito sobre o ser e existir. Quando a gente nasce, né, nós começamos a ser. Nós já somos enquanto criados por alguém. Então, enquanto há vida, nós somos. Nesse ser, conforme a Breton, nós vamos crescendo e aprendendo as coisas. No Alzheimer, é o contrário. É o desaprender. Enquanto você e eu somos crianças, quando a gente vê alguém pegando uma banana e comendo, a gente vai, né, vê, tá botando aquele negócio na boca, vou botar isso aqui na boca, que é gostoso. Para o Alzheimer, isso é incompreensível. Como para a criança é compreensível e ela repete, para o Alzheimer, tudo que eu estou falando, segundo o Breton, isso é incompreensível. Então eu, quando era novo, eu ganhei o nome Carlos, eu estudei, resolvi ser professor de língua portuguesa, eu fiz engenharia mecatrônica, porque eu era apaixonado por engenharia, eu fiz literatura, estudei muito literatura brasileira, literatura estrangeira. Então eu fui criando a minha identidade, tanto é que você no canal me conhece como Carlão Professor. Odeio o epíteto, apelido. Odeio o nome, epíteto de professor. Eu sou um facilitador. Então você me conhece como Carlão. Então eu tenho uma identidade. Se você falar assim no YouTube, eu preciso de um professor, procuro o Carlão. Ou seja, você gerou a identidade do Carlão. No Alzheimer, a pessoa vai perdendo a sua identidade. Ela vai deixando de ser o que ela conquistou durante o tempo todo de vida. E isso para ela, num primeiro estágio, quando eu falo para ela, eu falo para minha mãe, né? Eu estou falando minha mãe. Eu ia até botar uma entrevista com ela, mas eu achei assim que seria extremamente constrangedor para você que assiste, para mim também, não me sentiria bem. Então, a minha mãe, ela começou assim a perder as identidades. Tudo tem identidade, né? Eu sou o filho dela, ela começou a confundir o Carlos, eu, com alguém. Ela gostava de ir a uma banca de revistas e comprar um jornal que custa 75 centavos ou R$1. E eu notei que ela voltava com 25 centavos. Ela levava uma nota de 50, ela andava sempre com dinheirinho no bolso, R$50, e nunca tinha dinheiro. Então ela perdeu a identidade das coisas também, que as coisas também têm identidade. Quando eu falo, por exemplo, com você em nota de 100, você logo imagina a imagem da nota de 100, né? É o signo, significado e significante. Você perde essa conexão. Então ela foi perdendo essa conexão e eu fui tentando ajudá-la no que foi preciso. Partimos para a medicação pesada. O que eu falo pesado? Antidepressivo, anti-aquilo, estabilizador de humor, e papapá, e toma mais remédio. Aí apareceu um diabetes grave, e agora tem que tomar insulina, e virou aquela bagunça. E aí é o seguinte, Breton fala sobre o desaparecer de si, e das fases do desaparecer de si. E ele está certo, eu estou aqui para enfatizar o que ele disse. O desaparecer de si, para aquele que tem Alzheimer, dói demais. Porque rola um desespero da pessoa se olhar ao espelho e falar assim, quem sou eu? Olha, ser. Quem sou eu? Né? Eu sou, eu não sei. Então rola no primeiro estágio a confusão, no segundo, do primeiro para o segundo estágio, isso pode variar, tá? Varia demais, pode pesquisar aí. Depressão, a pessoa fica triste. Poxa, eu estou esquecendo tudo, eu tô perdida, eu não estou entendendo mais nada. Eu almocei, não lembro o que eu comi. Eu vou ao banheiro, eu não sei se eu quero fazer xixi ou cocô. É tipo isso, necessidades básicas, ela vai deixando de ser. Tá?
E aí, com esse tempo todo de corre para lá, corre para cá, muito exame, os especialistas que trabalham com isso cobram valores, não digo absurdos, mas altos. E no curso de psicologia eu me deparei com o existencialismo, a fenomenologia e o humanismo, o que me pescou para fazer esse vídeo sobre Alzheimer. Eu estava acompanhando minha mãe no Alzheimer, agora ela está no estágio mais avançado, mas um pouco consciente de si. Ela não deixou de ser ainda, ela chama Luzia, ela não deixou de ser ainda Luzia, ela ainda é um pouco Luzia. Mas eu agora sou marido dela, eu sou o filho dela, eu sou o pai dela. E Breton fala que é necessário ao cuidador, você que tem alguém na família, ouça o que eu estou falando, dói demais isso, mas você precisa se afastar um pouco disso, porque esse ser que não se reconhece vai passar a não te reconhecer também. Quando ela começou a não me reconhecer, passa para a terceira fase, que aí alguns autores, como, deixa eu ler aqui, peraí, Emílio Romero, ele bota uma tabelinha lá, uma nomenclatura, um negócio assim, que é diferente também de alguns outros autores. Perda de si, depois depressão e depois agressividade. Na fase agressiva, quem cuida do paciente com Alzheimer sofre demais, porque ele insulta a gente, ele briga com a gente. Não é aquela mesma pessoa, no meu caso, não é minha mãe que está ali. E no caso é a minha mãe, ela está ali, mas não é ela. Entende como dói o lance? Então eu comecei a notar a ausência do ser, a ausência da minha mãe, embora a minha mãe exista. Por isso eu estou trabalhando o ser e o existir. Breton. Depois eu vou pegar Sartre. Aí tal, eu comecei a perceber que ela foi para essa terceira fase, e mesmo assim eu insisti em manter total contato com ela. Eu gravo os vídeos na casa dela, todos os vídeos. Eu dou aula na casa dela, eu estudo online hoje, né, por causa dessa pandemia, eu estudo na casa dela. Nas clínicas, só eu vou, eu não contratei nenhuma enfermeira, nada. E aí depois eu vi que eu precisava colocar uma cuidadora para me ajudar a fazer o quê? Almoçar. Ela não aceitava ninguém trocasse ela, ninguém que fizesse a higiene dela. Só eu dava banho, só eu fazia higiene. E precisa fazer uma higiene muito delicada. Só tem que há 2 semanas, 1 semana e meia, aconteceu um fato muito desagradável. Eu já havia avisado a todos os vizinhos que minha mãe estava com Alzheimer e ela tem surtos, ela grita do nada, por exemplo, eu vou dar um abraço nela, ela grita, socorro, ele está me matando, ele está me matando. E de repente um vizinho que não sabia de nada ouviu aquilo, chamou a polícia, eu fui preso. E na delegacia, né, isso aí é Lei Maria da Penha, com atentado a vulnerável, a incapaz, 30 anos de cadeia. Eu tinha os laudos que comprovavam que ela tem Alzheimer. Saí de lá, depois que eu paguei o advogado, tomei umas 6 horas de cadeia, e depois do depoimento com o delegado foi ouvi-la e falou assim, não, você está liberado, é agora. Tudo que ela disse não condiz. Ela falou que eu bati nela, que eu quebrei o crucifixo na cabeça dela, que eu arrastei ela para a casa inteira. Enfim, aquilo me doeu demais. Eu, o filho dela, jamais faria isso. Então, assim, a aprendizagem. O que eu pude fazer para promover a ela uma certa qualidade de vida? Porque é muito sofrível uma pessoa beber água e falar que está com sede e pegar o copo e falar assim, eu não estou com sede. É muito sofrível para a pessoa falar assim, eu quero ir ao banheiro, eu estou apertada, chegar lá e falar assim, o que eu estou fazendo aqui? É muito sofrível uma pessoa pegar uma comida, um prato de comida com arroz, feijão, ovo,
chuchu e etc., e começar a fazer massinha com aquilo, querendo brincar. É muito sofrível para quem cuida, no caso o parente, participar disso. Então a primeira coisa, precisa de um cuidador. Primeira coisa, precisa-se, falando português correto, né? Precisa-se de cuidadores. Um pela manhã, um à tarde e um à noite. E o parente mais próximo que estava cuidando, no meu caso, deve se afastar aos poucos. Por quê? Você vai perceber, eu estava percebendo, o desaparecer da minha mãe. Ela estava no corpo dela, ela está no corpo dela, mas ela está deixando de ser minha mãe. Ela não é aquilo que eu vivi a vida inteira. Eu estou com 48 anos, eu faço semana que vem. Então, para proporcionar qualidade de vida, cuidadores. Segundo, muito importante, o paciente com Alzheimer, ele não pode passar pelo processo de infantilização, de minimização, de visão microcósmica ou microcosmo. O que é isso? Vou dar comida para ela, né? Ô mãe, vamos comer? Vamos. Olha a comidinha. Abre a boquinha. Não, a comida é normal. Fale normalmente. Porque quanto mais você, não é infantilizar, quanto mais você transforma as coisas que ela sabia, que chamava comida, arroz, banheiro, papel higiênico, dinheiro, se você transformar isso em dinheirinho, olha o papelzinho, olha o arrozinho, olha a comidinha, na cabeça dela é uma nova aprendizagem, vai dificultar mais ainda o entendimento dela. Então você, por mais que doa, tem que tratar normalmente. A bananinha, não. Mãe, vamos comer a banana. A senhora quer comer? Quer. Ótimo. Comeu, anote. Tem ali uma dieta, certo? Um cardápio com a dieta rígida, com o controle do que está acontecendo. Ela comeu tal hora, ela bebeu água tal hora, ela está indo no banheiro com a frequência de tantos e tantos minutos. Tá? Qualidade de vida que eu estou falando. Segundo lance de qualidade de vida bacana, que eu sugiro, esse é o terceiro, né? O primeiro é cuidador, o segundo é infantilização, minimização e microcosmo. O terceiro, que é muito importante, é o seguinte: vou ter que parar que a bateria acabou, volta agora. Gente, a câmera deu um pane ali, acabou a bateria, não deu tempo, não vai dar tempo de recarregar. Agora estou gravando pelo celular. Vai ficar diferente o som, a imagem, mas a mensagem continua, tá? Então no canal, como eu faço as coisas bem assim, tranquilas, você também vai entender. Então o quarto ponto, muito importante, é entendermos o deixar de ser do paciente com Alzheimer através de coisas simples. O que são coisas simples? Deixar ainda uma certa autonomia para o paciente de Alzheimer. Você não é obrigado a tratar o paciente de Alzheimer como uma criancinha, uma pessoa assim frágil, que precisa, né, dos mínimos detalhes para fazer coisas. Eu descobri uma coisa que foi uma doideira que eu descobri, que foi muito importante para mim. Minha mãe gosta muito de sair de casa, ir a uma lanchonete, tomar um gole de café. E ela gosta de pagar. E eu não posso deixar dinheiro mais com a minha mãe, né? Ela não tem noção mais do valor da nota. Eu também não posso proibir dela sair, né, e ir a essa lanchonete, porque eu acho que isso é uma covardia. Então o que eu fiz? Como ela não está reconhecendo mais o dinheiro, eu comprei aquelas notinhas de brinquedo, sabe? Que são iguais às notas que a gente usa hoje, só tem questão de brinquedo, papelzinho, e dei um bolo para ela. E onde minha mãe passa, por onde ela passa, eu avisei que ela pagaria com aquelas notas e depois eu passaria nesses lugares e trocaria as notinhas por notas verdadeiras, ou seja, foi uma maneira dela continuar o pouco de ser que ela entende que é. Entendeu o que eu disse? Ela, para continuar a ser um pouco da Luzia que ela era, e está deixando de ser.
Em vez de mantê-la cercada de cuidadoras, ela está sendo cercada de cuidadoras. Mas eu deixei um pouco de autonomia. Ah, eu preciso comprar agora, cismou, né? Eu preciso comprar agora, ela cismou com papel higiênico. Eu tenho que comprar papel higiênico. Vai lá e compra 4 fardos de papel higiênico. Posso? Pode comprar, o dinheiro está no seu bolso. Só tem que o lugar onde ela vai comprar já está sabendo que ela vai pagar com um papelzinho, que é igualzinho, né? Uma nota menor. Depois eu passo lá e pago o lance. Isso está mantendo a minha mãe ainda no nível de saber quem ela é. Quando eu falo é do ser. Eu tenho que olhar para cá. Ó. A câmera olhava no meio, agora eu tenho que olhar para cá. Aí Breton ele chama muita atenção para um lance que entra e bate com Sartre. O ser e o nada. A parte mais difícil vem aí. E aí eu vou frisar o primeiro passo que eu falei, que é o das cuidadoras. Que quando a pessoa deixa de existir, eu li muito sobre isso, posso estar completamente errado, tá? Sou um estudante de psicologia, eu me interesso pela área fenomenológica, existencial, humanista, mas o meu ponto de vista posso estar completamente errado. Mas o deixar de existir é quando a pessoa perde o seu ser, ou seja, a sua identidade, não reconhece mais nada e ela simplesmente está em um lugar que não pertence a ela. Então ela não existe naquele lugar. Então isso me doeu muito. Porque aí agora nós vamos passar para a 4ª fase do Alzheimer, que é a entrega. A 4ª fase do Alzheimer, a pessoa simplesmente vai se entregar, porque ela não tem mais forças nem para se questionar. Ela não fala mais que está com fome, que está com sede, que quer fazer xixi e cocô, ou se fez xixi e cocô e tem que trocar, ou se está morrendo de sede, ou se está morrendo de fome, ou se tem uma dor insuportável no joelho, ou se a posição que está doendo, que ela está deitada está doendo, está formigando. Então a pessoa começa a deixar de existir. E isso é muito ruim. Minha mãe já começou a ficar assim. Depois que a polícia foi lá em casa e eu fui preso, eu não estou tirando mérito Mérito não estou criticando a polícia fez o trabalho dela conforme rege o regulamento. Porque se eu estivesse batendo na minha mãe, eu deveria ser preso mesmo, tomado 1000 anos de cadeia. Mas aí eu provei, né? Claro que eu provei que minha mãe tinha Alzheimer, que um vizinho de algum prédio ouviu uma senhora pedindo socorro, falando que estava sendo espancada pelo Ronaldo, meu pai, e ele chamou a polícia. Essa semana eu recebi a visita de 2 investigadores. Cara, mas assim, numa educação, um profissionalismo, que assim, só de chegar eles já perceberam que a coisa não tinha nada a ver com a denúncia, que realmente eu deveria ficar livre. Mas aí quando eles começaram, eles primeiro fizeram uma entrevista comigo na sala, depois eu não deixo minha mãe assim, cama, come e deita, eu sempre deixo ela fazendo alguma atividade. Mesmo pequena, tem que fazer uma atividade. Vamos ali pegar um pouquinho de sol. Vamos aqui, mãe, me ajuda aqui, caiu um negócio aqui debaixo da mesa e tal. Sempre uma atividade. Porque o excesso de cama, né? Já viu. O cara que fica muito acamado, ele vai e fica doente, né? Tá estático. Aí a minha mãe falou horrores para os inspetores da polícia. Horrores. Teve aquela crise de ódio, né, de fúria, e depois ela se perdeu. Aí aquele lance do ser, quem que eu sou? Aí a investigadora, vou manter os nomes, lógico, né, que eu combinei contigo, inclusive a professora chama Ana. Ana de quê? Não sei, não posso falar, temos que preservar as identidades. A investigadora, muito educada, perguntou assim, e quem é esse moço?
A minha mãe falou assim, é o Carlos. E quem é Carlos? Meu marido. E quem é seu marido? Não sei. Ou seja, ela não está conseguindo mais concatenar os fatos. Aí ela falou, a investigadora falou assim, eu posso ir ao seu quarto, né, para conhecer onde a senhora mora e tal. Ou seja, a polícia quer saber se ela está sendo bem cuidada, se procede, né, se procedem as informações. Assim, a polícia está de parabéns. Tem que fazer isso mesmo. Se eu tivesse batido a minha mãe, cadeia. A minha mãe não reconheceu onde ela estava. E ela falou assim, isso ficou muito marcado para mim, e eu vi isso em Breton. Eu devia ter lido os artigos de Breton mais cedo. Ela falou assim, eu não sabia que essas coisas existiam aqui. Entendeu? Ser e existir. Primeiro ela perdeu o signo, significado, significante, que é a identidade do ser. O que é signo, significado, significante? Você pega uma plaquinha de pare, né? Ou senão não estacione. É um com um risquinho. Proibido estacionar e parar. É com 2 risquinhos. O que é perder um instante do ser da consciência? É você não conseguir decodificar aquele signo. E agora, o que é você perder a existência? É você falar assim, eu não sabia que isso aqui existia. Ou seja, você está vivendo num lugar que você não reconhece mais. E aí vem uma aflição, ela chorou muito, eles estiveram aqui essa semana, aí eles foram embora. E eu acho que ela está entrando numa das fases terríveis que está me afligindo muito, que é do existir. Ela não sabe por que ela existe. Por que as coisas existem? Né? Por que essa laranja existe? Então, o primeiro é o seguinte, por que isso aqui se chama laranja? Esse ser existe como laranja. Aí é ser, do desaparecer do ser. Eu não sei o que isso aqui, eu não sei se isso aqui é uma laranja. Agora, o que é desaparecer? Por que isso existe? Eu não sei nem se isso aqui é laranja. Por que isso existe? E aí agora coloca-se, né, essa existência não é a pessoa. Por que eu existo? Aí vem uma depressão. E a última fase, pelo que eu li, aí isso aí já foge de Breton, aí artigos de internet, etc. Eu vou disponibilizar aí embaixo, tá? Tudo que eu pesquisei. Vou colocar só 2 autores, porque senão fica muito extenso. Já está extenso, né? A fase que dói mais é que você vê aquele ente querido seu, como eu vejo minha mãe, e chega e fala assim, benção mãe, dá um beijo nela e tal, e ela me olha com um olhar de estranheza assim, que bicho é esse que existe? Ele não é igual a mim. Entende? Ela está com o desaparecimento do existir, embora viva. É como uma perda de consciência. Mas uma consciência, vamos imaginar assim, eu sento essa mesa aqui, tomo uma garrafa de cachaça, bebo demais da conta e saio completamente bêbado. Eu moro aqui na roça, tá? Eu moro no meio do mato. Eu precisei sair da cidade, que eu não ia aguentar mais. Então eu saio bêbado aqui e caio ali na minha cama, mas amanhã eu tenho minha consciência renovada. Eu vou ter ressaca, mas eu tenho minha consciência renovada. Eu acredito que o Alzheimer, agora eu estou especulando, estou imaginando, que ele deva tomar uns 5 litros de cachaça todo dia, pela manhã em jejum. E no outro dia ele repete o mesmo esquema, 5 litros, até chegar ao ponto de, num delírio tão contínuo, ele chegar ao ponto de não conseguir se comunicar com o mundo externo. Se ele perde essa comunicação com o mundo externo, aí a gente entra com o ser e o nada de Sartre. Eu sou um ser que está incluído no nada. O nada, ele não é o nada, né? O nada não existe. Mas eu sou um ser incluído em algo que não é reconhecido pelo meio externo. Entendem? Então, como mensagem final,
Eu falo para todas as pessoas que têm um paciente com Alzheimer em casa que a luta é muito grande. O negócio dói muito, 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 muito. Mas cuidem de sua saúde. Preocupem-se com vocês, porque o Alzheimer é progressivo, vai gastar médico, vai gastar tudo, mas entendam que essa pessoa está deixando de ser. O que você pode proporcionar para o paciente com Alzheimer? Qualidade de vida, boa alimentação, ambiente adequado para não cair, para não bater, para não machucar. Cuidadores familiares, eu não recomendo. Porque o cara que a não ser que encontre uma pessoa que não goste da sua mãe, né? No caso, eu sou apaixonado pela minha mãe. Então, quando eu fui acompanhando minha mãe deixando de ser minha mãe no corpo da minha mãe, isso me doeu muito. Então, eu precisei começar a fazer terapia. Procurei um psicólogo. Então, se você tem isso na sua família, procure ajuda. Procure ajuda. Chega lá, abre o seu coração, fala, mostra a situação. O psicólogo não é mágico, não. O psicólogo, ele não é um cara que vai solucionar os problemas. Ele vai facilitar, ele é uma lanterna para que você possa ver a situação com mais clareza, com mais tranquilidade. Embora paciente, né, de Alzheimer, embora com Alzheimer, eu tenho a certeza de que, pelo que eu vejo, não há dor. Há muita higiene, há muita comida. Entende? Há uma vida normal. Eu proporcionei para ela uma vida normal. Ela está com Alzheimer. Mas eu não entrei com aquele lance de comidinha, mamãezinha, senta no colinho e tititi. Não, ela continua sendo minha mãe. Ô mãe, benção, mãe, tchau. E aí eu recomendo muito o acompanhamento psicológico, porque o familiar, a família, uma hora vai ter que começar a chamar a atenção do paciente com Alzheimer. E aí, para mim, foi extremamente constrangedor um dia gritar com a minha mãe, falar, não faz isso não, tira a mão disso. Aí eu falei, não, estou gritando com a minha mãe. Então o papel do cuidador é ficar pertinho e ter uma posição firme, sem gritar. E nós da família, geralmente nós não temos outro recurso senão aumentar o tom da voz. Porque eu não vou encostar o dedo nela, né? Segurar, conter. Contenção é para especialista. Técnicos, enfermeiros do SAMU, centros de não sei o que e tal, relacionados à saúde. Então quando eu percebi que eu já estava aumentando o tom da minha voz para tentar segurar minha mãe, eu falei, opa, está na hora de pedir ajuda. Agora, ajuda em tempo integral. Você tem que botar a enfermeira pela manhã, à tarde, à noite. Não tem condição? Procure o sistema de saúde público da sua cidade e informe-se sobre como lidar com Alzheimer. Peça ajuda. Peça ajuda. Porque, segundo o Breton, primeiro, o deixar de ser é muito ruim, é muito desagradável de acompanhar. Agora, a fase que minha mãe está entrando, que é o deixar de existir, que é você trazê-la e botar ali naquele sofá, ali tem um fogão a lenha, depois eu te mostro. Depois eu te mostro a minha câmera que pifou. Você trazer um ser, né, que deixou de ser. Então eu falo assim, mãe, ela não responde. Então ela perdeu a identidade. E ela chegar e observar a almofada, observar o sofá, e você tem que falar assim. Eu prefiro que faça assim, eu sento e com muita lentidão eu vou puxando ela para perceber que aquilo é um lugar de sentar. Ou seja, ela não sabe que aquilo existe. Ou, não estou na cabeça dela. Aí eu também vou falar em cima de Breton. Breton escreveu um lance, ele não tem Alzheimer. Né? Ele acompanhou casos de Alzheimer. Ela sentar no sofá, ou sentar ao sofá, no caso é no, né? Vai ficar protegido do pelo. Então ela vai sentar no sofá e ela não vai se ver como ser humano
existindo em cima de um sofá. Aí é que vem a fase mais bruta. Então, um acompanhamento psicológico é muito importante. Ah, mas eu quero um psicólogo que seja assim, 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 assim. Não faça exigências. Procure um psicólogo. Deu certo? Fique com ele. Não deu? Procure outro. Só não dá para pegar essa situação sozinho. Se você precisar de ajuda, há centros especializados. Procura o UBS da sua cidade, do seu bairro. Informe-se, tá? Demência e Alzheimer, que são indissociáveis. Segundo, peraí, deixa eu ler aqui, Emílio Romero. Eu coloquei as seguintes palavras em cima de Emílio Romero: identidade, infantilização, minimização e microvisão. O deixar de ser e existir. Pelo que eu estou acompanhando, experiência própria minha, a demência e o Alzheimer são sinônimos. A pessoa vai ficando louca, passa por vários estágios. É necessário o uso de medicamentos específicos. Não dá para chegar numa farmácia e falar assim, minha mãe está precisando disso. Não, tem que ser um profissional. E nós precisamos respeitar. Olha que loucura, cara, para um filho falar isso de uma mãe. Tem que ser muito doido, mas eu vou falar. Como nós nascemos e nós fomos feitos, nós deixaremos de ser naturalmente. É como um fenômeno, é como um fechar de um ciclo, só tem que de maneira diferente. É uma velhice conturbada, é uma velhice com problemas. 87 anos, Alzheimer. Ela vai deixar de ser, vai deixar de existir. E quando o seu corpo físico não aguentar mais, ela vai sair daqui. Frieza? Não. Muito respeito à vida. Muito respeito ao ciclo. E muito respeito ao ser humano. Tá? Se você não curtiu, vou terminar por aqui. Muito obrigado a todos vocês do canal. As aulas de português continuam. O próximo vídeo sobre língua portuguesa será sobre... Deixa eu ver se eu lembro aqui, cara. Estava falando de Alzheimer, a cabeça fica ruim. Será sobre inversão sintática. Como identificar os termos numa oração. Te espero no próximo vídeo. Paz, luz e que Deus fique contigo sempre. Abraço. Até.